Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Hoje já são 29 passos na nossa caminhada, no nosso desafio rumo aos 365 dias, transformando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Eu quero começar hoje sendo muito grato a todos que têm acompanhado aqui as lições, a leitura comentada do livro texto. Estou muito feliz com esse primeiro mês, já são aqui pouco mais de 40 inscritos no canal, então estou muito feliz, muito honrado, né, em ter a sua presença aqui e ver, né, que essas lições estão alcançando outras pessoas também. Tem uma galera visualizando aí, acompanhando. Eu acredito que essa mensagem, a primeiro impacto quando chega na vida das pessoas, ela parece um pouco, como que eu vou dizer para você, ela parece um pouco sem sentido, desconexa, porque a gente nunca está pensando no nosso propósito. Quantas vezes você já parou para pensar no seu propósito de vida, na sua missão aqui na Terra? A gente sabe que a gente tem um tempo limitado aqui, o nosso tempo é muito precioso, só que a gente às vezes não tem esse entendimento e não pensa sobre isso. E em algum momento você vai ter que parar para pensar nisso. E quando você pensar, a leitura, né, desse livro, Um Curso em Milagres, essas ferramentas vão te ajudar a abrir a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de se conectar com o mundo, de vê-lo de forma diferente através dos seus pensamentos. E a sabedoria está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos nós. Só que para acessar essa luz, né, essa divindade no nosso Criador, a gente tem que entender um pouco mais, né, sair de dentro da nossa visão, da nossa mente, e olhar ela por cima, ter uma perspectiva diferente para a gente se localizar. E eu estou muito feliz, sabe? Porque a gente vai entendendo, né, essas ferramentas e vai exercitando. E ontem foi muito legal, porque no domingo eu estou tendo a oportunidade, né, de fazer com a Luciana, a gente está sentando. Eu quero, até depois, né, vai surgir a oportunidade da gente trazer esse bate-papo que a gente tem sobre a leitura comentada do livro texto, dos parágrafos que a gente conectam com as lições que a gente está fazendo. E o mais massa disso tudo é que, cara, parece que tem coisa que você olha assim e você fala, não, isso é muito louco, isso aqui não existe. Talvez a gente tenha essa crença forte. Eu até comentei aqui anteriormente, né, só acredito vendo, do São Tomé. São Tomé só fala, não, só acredito vendo se eu encostar nisso aí, porque eu acho que isso não é real, não existe. E a gente vive nessa coisa de precisar ser provado, e muitas das vezes basta eu acreditar para mim ver a transformação na minha vida. E a gente entende isso a partir dessas lições que a gente está trabalhando justamente do ponto de vista de nos conhecermos melhor e conhecermos melhor os nossos pensamentos e assim, consequentemente, os nossos propósitos. E olha só que lindo o tema da nossa lição de hoje. Deus está em tudo que eu vejo. E realmente está, né? Está em tudo. Hoje eu acordei, meu dia, minha semana, meu trabalho. Eu tô até tomando um cafezinho aqui agora de manhã já. Está em tudo. Não tem nada que Deus não esteja, que o nosso Criador não esteja. E automaticamente eu tenho que me conectar com tudo que Deus criou. Que eu sou parte, eu sou co-criador, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar nesse sentido de estar conectado com essa iluminação divina, com o espírito, com essa energia maior do universo e entender tudo. Inclusive, até na lição de ontem, né, a gente trouxe uma abordagem aqui, a forma como a gente vê as coisas. Lembra que a gente comentou ontem, essa mesa aqui, pô, eu não vou definir qual que é o propósito dela, eu vou ver ela de um modo diferente, eu quero entender para, às vezes, essa mesa me dá o significado de qual que é o propósito dela, sem eu criar essa percepção, compreende? Então, tem algumas ideias que a gente é resistente a pensar nelas de fato como positivas, né, como mudanças. Então, é um trabalho e a gente está nesse caminho percorrendo e eu vou contando com vocês aqui também os desafios, quais são as perspectivas que a gente tem que aprender, os saltos que a gente vai dando aqui. E no final tenho certeza que a gente vai estar muito mais evoluído no final desse ano, ao final dessas 365 lições aqui. Então vamos lá, meus leões e minhas leoas. Mas antes da gente começar, eu quero pedir sua ajuda, que você sabe sempre que é muito importante, né? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal,
curte aí esse vídeo, já compartilha aí, que não custa nada, é rapidão. Ó, curte, compartilha aí com aquela pessoa que você me falou, ó, fulano, Pedrinho, João, Marcela, dá uma olhada nesse vídeo aí, essa mensagem é top, vamos esparramar essa mensagem de amor, de alegria. Eu tenho certeza que eu quero transbordar, né? Eu vou dar o meu melhor aqui para transbordar na sua vida, assim como também desejo que você transborde na vida de outras pessoas através desse conteúdo maravilhoso, que é um conteúdo libertador de mentes. E vamos lá, né, para nossa lição de hoje. Lição 29, já estamos praticamente fechando um mês aí de janeiro. A hora que a gente vê, já tá lá fechando julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente com a cabeça assim, ó, explodindo de tanta coisa legal. Parágrafo número 1, vamos lá para a leitura. A ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica por que nada é separado por si mesmo ou em si mesmo. E explica por que nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. Então, olha só que interessante. A gente está construindo uma nova abordagem para visualizar os nossos pensamentos e aprender vou dizer assim, a percepção do jeito correto. Eu até menciono isso às vezes, eu crio uma resistência já quando eu falo em jeito certo e jeito errado de aprender, de me conectar, mas tem algumas coisas que são básicas, que são os caminhos fundamentais, eu não posso negar isso, não tem como deixar de evidenciar essas questões. Então por isso que ele pede que você tenha o máximo de cautela, porque tem muita coisa que às vezes vai te gerar resistência, vai te gerar aquele peso, uma certa complexidade. Então você tem que estar preparado para esses desafios. Parágrafo número 2. Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo e o que compartilha o propósito do universo compartilha o propósito do seu Criador. Então, se uma mesa está aqui, né, mais ou menos eu acredito que a ideia seja assim, ó, vem comigo. Pensa comigo, se uma mesa está aqui, ela tem um propósito. Tudo que tem nesse universo tem um propósito. Nada é sem propósito aqui. Então, o propósito, o Criador fez tudo pensado, não é nada impensado, porque a gente entende essa energia maior divina. E como que a gente entende ela melhor ainda? Quando a gente passa a não colocar pelas nossas ilusões, pelo nosso ego, que eu vou dizer assim, o propósito das coisas, mas sim ver o propósito que o universo está entregando para essa mesa. Essa mesa aqui não tem o mesmo propósito daquela outra mesa ali. Uma mesa de jantar, olha só uma analogia que eu posso fazer assim, ó, uma mesa de jantar não tem um propósito de uma mesa de trabalho. Compreende? Então, assim, é dar essa liberdade para que eu tenha essa compreensão de tudo que está no universo, do propósito de todas as coisas que estão no universo. É um pensamento igual ele falou aqui, né? Pode ser refutável, a gente acha irreverente, talvez sem sentido, engraçado. Você vai ter várias percepções porque é normal, porque a gente está tão acostumado, né, com viajar na maionese, posso considerar assim. Parágrafo número 3. Então hoje tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Não às vezes agora, como podes conhecer o que está nelas. Nada é como parece para ti. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quanto a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje, e não compreenderás como jamais pudestes tê-la achado difícil. Ou seja, isso que eu comentei agora de achar que as coisas não têm propósito, sendo que tudo que está no universo tem um propósito. Parágrafo número 4. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, devem seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para ti mesmo, em seguida aplica-a
aos sujeitos ao teu redor, selecionados ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, por causa da sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. Parágrafo 5. Portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da tua própria seleção. Por exemplo, uma lista adequada poderia incluir: Deus está nesse cabide, Deus está nessa revista, Deus está nesse dedo, Deus está nessa lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta, Deus está naquele cesto de lixo. Além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje, pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao teu redor à medida que proferes as palavras sem pressa para ti mesmo, uma ou duas vezes. Pelo menos deve experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. A gente normalmente tem esse fim da leitura de hoje aqui, viu, meus leões e minhas leoas? A gente já parou para reparar que a gente faz isso muito automaticamente quando a gente está na natureza. Nossa, que lindo, né? Às vezes eu moro na praia, eu falo, nossa, eu vejo as ondas assim, o pôr do sol, o mar, eu falo, nossa, ai que lindo, Deus é grande demais, é maravilhoso, né? A natureza, a imensidão da praia, eu fico, nossa, caraca, é lindo demais, muito lindo. Deus é maravilhoso, gratidão, universo. Mas Deus tem tudo. Deus tem tudo, né? Tá nesse mouse aqui, tá nesse computador que eu tô usando, tá nessa luz. Então eu começo a libertar a minha visão e eu começo a ter uma visão mais conectada com esse interior. Porque eu não preocupo com achar propósito para as coisas, porque o propósito das coisas vão aparecer na minha vida. Então essa é uma percepção que a gente é muito cheio de crença com relação cara, isso aqui, o propósito dessa mesa aí é isso. Então a gente sai dando nome pros boi. Então a ideia é a gente quebrar, né, essa coisa de querer dar propósito e tentar enxergar de uma maneira diferente o que o universo tem para nos dizer, para nos guiar. E parar de jogar esses pensamentos e entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente cria muita coisa a partir do nosso ego, né? Essas ilusões de como a gente quer ver as coisas, de como as coisas acontecem. Então, a gente tem esse jogo de cintura aí para ter um melhor entendimento do propósito, não só da nossa vida, mas de tudo que está ao nosso redor. E essa lição aqui vai ajudar a gente a ver que realmente Deus está em tudo. Então é um processo de libertação da nossa mentalidade. Fechou, família? Fechou, meus leões e minhas leoas? Por hoje, né, finalizados, mas antes da gente encerrar, não esquece que se você não foi ainda, né, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal aí, compartilha com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Conta aí pra mim, qual que tá sendo o seu desafio maior? Eu tava até comentando com a Luciana também, conversando, olha só que interessante isso, né? Às vezes, quando a gente começa a olhar demais um problema, a gente tem hora que tem que desligar dele, porque senão parece que a gente tá jogando essa questão pro universo, mas a gente não tá, talvez, olhando do jeito certo. Porque eu tenho falado assim, muito pra mim, falar assim, eu tenho de uma certa forma, não afirmado, tá? Porque isso é uma mentalidade que eu tô mudando, mas eu tenho dado o exemplo aqui com vocês, a respeito de parar de procrastinar. Então eu não posso me colocar como um procrastinador, eu tenho que me colocar no lugar, eu tenho que me colocar numa posição de fazer as perguntas certas para o universo. O que eu tenho para fazer no meu dia de hoje, que eu devo fazer? Eu não posso falhar. E é todo dia repetir a mesma pergunta, que consequentemente eu não vou ficar perguntando, eu sou um procrastinador, o que eu tenho que fazer para parar de procrastinar? Às vezes a resposta, né, eu não entendo, eu entendo o interesse, o real, a profundidade do sentido. Então eu fico vibrando nessa energia. Então às vezes a ideia é essa, né, você parar de vibrar nessa energia do problema e vibrar nas soluções que você vai correr no dia. Então a ideia é muito poderosa, né, a gente ter essa percepção
completamente diferenciada do que a gente está acostumado. E eu entendo plenamente a gente achar que é muito louco isso, porque é diferente, pô. É diferente, sim, do que a gente tá acostumado a vida inteira, acostumado cheio de crença, de perceber, achar que as coisas nunca vai mudar, nunca vai melhorar. Ah, eu não vou fazer isso não, porque pode acontecer isso, aquilo, assado outro. Então, vamos cortar, né? A gente vai estar cortando esse mal aí. Eu tenho certeza que eu sempre falo isso aqui e vou repetir. A gente vai chegar lá na frente muito mais evoluído. Fechou, meus leões e minhas leoas?